Tá com o espírito preparado para mais uma notícia triste? Porque eu já estou, sinceramente, angustiado de trazer tanta notícia triste aqui na nossa região. A nossa região só é destaque na imprensa nacional por coisa ruim. Eu nunca vi nada parecido, né? Na grande maioria das vezes em que a gente é destaque em rede nacional é por coisa ruim. Tivemos recentemente o crime que chocou o Brasil, né? Que está sendo investigado aí com suspeita de feminicídio, da morte da médica Juliana Ruas, daqui de Teófilo Otoni, que foi encontrada morta num quarto de hotel lá em Colatina, no Espírito Santo. O marido dela, o Fúvio Luziano Serafim, empresário, ex-prefeito de Catugi, e o motorista, o Robson Gonçalves, eles continuam presos lá, respondendo, suspeitos de autoria, de envolvimento na morte da médica Juliana. E no final de semana, mais um crime brutal, cruel, triste sob todas as maneiras. Mais um feminicídio na nossa região. Dessa vez no município de Novo Cruzeiro. Madrugada de domingo, a polícia é chamada porque um homem jogou gasolina e ateou fogo na casa, matando a ex-companheira dele de 41 anos de idade. Isso porque ele disse que estava sendo perseguido por ela. O casal tinha um vasto histórico de violência familiar. Esse elemento que praticou esse crime horroroso ainda gritou para a polícia: coloquei fogo mesmo e não vai dar nada. Foi o que ele disse antes de ser preso em flagrante. Eu vou trazer os detalhes, chamar o repórter Estevão Silva. Temos imagens do desespero, inclusive, de vizinhos que tentavam apagar as chamas e resgatar a mulher que infelizmente morreu carbonizada no interior do imóvel. O Estevão Silva conta pra gente os detalhes, você acompanha tudo em áudio e também em vídeo para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Oh, meu Deus! Vamos lá, porque muita gente pegou mais água. A Polícia Militar recebeu várias ligações na madrugada deste domingo, dia 4 de setembro, antes das 5 horas, com denúncias de que um homem teria ateado fogo em uma casa próximo ao presídio, na rua Jacinto Carvalho, centro de Novo Cruzeiro, e que uma mulher estaria dentro do imóvel em chamas. Os militares foram ao local, onde depararam com várias pessoas na rua que confirmaram que havia uma pessoa dentro do imóvel. Nesse momento, os policiais encontraram também SFG, de 41 anos, na rua em frente à casa, e ele próprio, sem ser questionado, disse: coloquei fogo mesmo, isso não dá nada, sendo ele preso, informado de seus direitos constitucionais, algemado para evitar uma fuga, em seguida colocado no compartimento de transporte de preso da viatura. O imóvel estava com grande volume de fumaça, o fogo estava sendo apagado por um homem com auxílio de uma mangueira. Os militares entraram e encontraram uma vítima no banheiro social, mas já estava carbonizada, não sendo possível verificar seu gênero e sem qualquer sinal vital. SFG informou que era a sua ex-companheira Eidiana Gomes de Souza, 41 anos. Segundo a PM, com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica, o autor do crime disse que encontrou com a vítima na rua, que foram juntos até a casa e lá ele jogou gasolina no imóvel e ateou fogo com ela dentro. Ele disse que cometeu o crime porque sofria muita perseguição por parte da vítima, que ela não o deixava viver a vida dele, que já esteve em relação de união com ela, já tiveram várias brigas e que, inclusive, a vítima tinha medida protetiva contra ele. Nos últimos dias, ela vinha ameaçando-o, dizendo: vou te matar. E na madrugada de domingo, dia 10, ele encontrou com a vítima na região central e foram conversando até o local do crime, momento em que discutiram. E então ele pegou gasolina que estava no imóvel, jogou sobre a vítima e com um isqueiro que estava em sua posse, colocou fogo na vítima e no imóvel. O autor disse que se preocupou apenas em retirar o seu irmão que mora no imóvel anexo ao incendiado. Disse ainda que tem 2 filhas, com 5 e 6 anos, e que em data anterior foram encaminhadas ao SEMAC pelo Conselho Tutelar.
devido a Eidiana ser alcoólatra e não cuidar das crianças. Segundo a testemunha JM, que é irmão do autor, ele acordou com o barulho de uma explosão causada pelas chamas da casa de Eidiana. De imediato tentou apagar o fogo juntamente com outros vizinhos. O imóvel tinha apenas 2 cômodos. Uma parte é a cozinha e quarto, e a outra é o banheiro, onde a vítima foi encontrada. Pessoas que passavam pelo local encontraram o autor saindo do imóvel, desorientado e dizendo que havia colocado fogo em Eidiana. Os militares fizeram consultas ao sistema REDS e o autor é contumaz na prática de violência doméstica, com registros desde 2011 contra Eidiana, além de constar contra ele um registro de estupro de vulnerável, ocorrido em 17 de março de 2023, cujas vítimas seriam suas próprias filhas. Em razão das reiteradas práticas de violência doméstica, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica pediu a prisão preventiva dele, sendo preso no dia 25 de abril, ficando preso até o dia 8 de novembro, e foi liberado com a fixação de medidas protetivas em favor da vítima. A vítima foi atendida várias vezes pela PPVD, mas passou a recusar o atendimento da equipe. Após trabalhos periciais no local, o corpo de Eidiana foi removido ao IML de Teófilo Otoni para ser necropsiado. O autor foi encaminhado ao Hospital São Bento, sem constatação de lesões, em seguida conduzido à Delegacia de Polícia Civil para medidas cabíveis. Oh, meu Deus. Essa galera. Vamos lá, porque não tem jeito de pegar mais água. 19 horas. Tem morte mais triste, gente? Tem morte mais triste do que essa? O cara jogar gasolina numa pessoa e atear fogo. Aí o camarada já teve preso, sabe-se lá quantas vezes, inclusive acusado de estupro de vulnerável contra as próprias filhas. Agora, o que uma praga dessa tá fazendo em liberdade? Né? Por que um cara desse tá solto? Por que um cara desse tá solto? Será que agora, depois de mais um crime brutal, vai continuar preso? Né? A legislação brasileira deixa brechas, né? Deixa brechas que, sinceramente, não dá para entender. Não dá para entender. Cara, será que agora ele vai ficar preso? Será que vai ser solto de novo? Então, guardar para ver o que vai acontecer. Eu vou trazer mais detalhes desse caso. Tem daqui a pouco a polícia falando da prisão dele. As imagens são chocantes, né? Eu não quis nem colocar todo o áudio aí, não, porque é desesperador, né? Uma senhora gritando, pelo amor de Deus, alguém joga areia, joga água, tenta apagar isso aí. Esse elemento aí que matou a senhora, que jogou gasolina e ateou fogo, ele foi preso em flagrante, né? Ele estava gritando lá para todo mundo, inclusive quando a polícia chegou. Coloquei fogo mesmo, não tô nem aí porque não dá nada. Foi o que ele disse para a polícia lá. Aí acabou sendo conduzido. O tenente Bruno Ataíde tem informações a respeito do histórico desse rapaz. Já teve preso várias vezes, inclusive com agressões contra essa própria vítima, a Eidiana, que faleceu em decorrência dessa brutalidade que ele praticou. Vamos acompanhar aí o que disse o tenente Bruno Ataíde, né, com mais imagens aí que a gente tem lá do local desse acontecimento trágico do final de semana lá no município de Novo Cruzeiro. Na madrugada desse último domingo, ocorreu um feminicídio em Novo Cruzeiro. Por volta das 5 da manhã, a polícia militar foi acionada, sendo informada que um homem teria jogado gasolina e ateado fogo em sua esposa. No local, a polícia militar prendeu o autor e combateu as chamas do incêndio, buscando resgatar a vítima, que ainda estava dentro da residência em chamas. No entanto, já era tarde. A vítima já havia falecido e se encontrava carbonizada. O caso de violência doméstica desse casal é extenso, sendo que o autor possui diversas passagens por violência doméstica desde 2011, envolvendo delitos de lesão corporal, vias de fato e ameaça. Um fato mais marcante nessa trajetória foi o registro de abril de 2022, quando o casal se mudou para o perímetro urbano de Novo Cruzeiro e vizinhos denunciaram a violência. Em um sábado, a polícia militar compareceu à residência da vítima e, constatada a veracidade das denúncias e a urgência que o caso requeria, diligenciou junto ao Ministério Público e Poder Judiciário para obter a prisão preventiva do autor,
cujo mandado foi expedido na noite daquele mesmo dia e a prisão efetuada logo na manhã seguinte. O autor ficou preso de abril de 2022 até novembro de 2022, quando foi colocado em liberdade mediante imposição de medidas protetivas em favor da vítima. Em janeiro de 2023, realizamos a prisão do autor em razão do descumprimento das medidas, sendo ele posto em liberdade no mesmo dia. A vítima se encontrava assistida pela Polícia Militar, atendida sob o protocolo de prevenção à violência doméstica. No entanto, em janeiro de 2023, ela expressou formalmente que não tinha mais interesse em seguir o protocolo de atendimento, inclusive externando desconforto com a presença frequente da equipe policial em sua residência. Ainda assim, foram realizadas outras visitas, sendo sempre informado por ela que não haviam problemas. Infelizmente, a realidade não foi essa. Segundo informações colhidas hoje, a vítima teria voltado a residir com o autor há cerca de 2 meses, mas dessa vez o ciclo de violência que se reiniciou culminou com um resultado cabal. Quanto ao autor, foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia de polícia civil, onde foi autuado, podendo ser condenado a até 30 anos de prisão e sem levar em conta os demais processos decorrentes de violência doméstica que ele já responde. Então aproveito ainda a oportunidade para ressaltar a importância de todos no combate a esse tipo de crime, já que muitas vezes a mulher sofre de dependência econômica ou mesmo emocional, sendo difícil para que ela, inclusive, aceite que precise de ajuda. Então, denunciem, seja pelo 190 ou pelo tridígitos 181, o Disque Denúncia Anônimo. A participação de todos no combate à violência contra a mulher é essencial para que alcancemos o sucesso. Eu não vou conseguir entender nunca o que um cara com um histórico desse estava em liberdade. Por que ele estava em liberdade? Porque tem várias passagens por violência contra, inclusive, essa própria vítima. Há informação passada pela própria Polícia Militar que ele teria praticado abuso sexual contra as próprias filhas. E aí, a própria vítima também recusar, né, o atendimento da polícia, que fazia visitas constantes, frequentes, para garantir a segurança dela própria. Ela manifestou insatisfação, né, com as medidas protetivas que tinha contra esse acusado aí e acabou se envolvendo com ele novamente, e desta vez o desfecho foi trágico, né? E a gente sempre alerta nessa questão de violência contra a mulher. Homem que levanta a mão para bater, para espancar a esposa, a companheira, tem que ser denunciado. E a mulher tem que ter consciência do risco que ela está correndo. O cara que bate uma mulher uma vez, muito provavelmente ele vai voltar a fazer de novo, se ela não tomar as medidas necessárias para evitar que isso aconteça. Inclusive tentar ficar longe dele de todas as formas. Agora, infelizmente, tem uma série de fatores, né, como colocou bem aí o tenente Bruno Ataíde. Tem a dependência econômica, tem a questão dos filhos e uma série de outras coisas que muitas vezes as mulheres acabam reconsiderando, mesmo sendo vítimas de constantes agressões de violência frequente. É um caso trágico, lamentável, uma tragédia anunciada, porque vinha acontecendo, não é de hoje. O cara esteve preso várias vezes por violência doméstica, por agressão contra a mulher, até por suspeita de envolvimento por estupro, mas sempre encontravam aí uma brecha na lei e ele colocado em liberdade, para dessa vez praticar essa crueldade aí, essa barbárie que ele praticou contra esta mulher, jogando gasolina e ateando fogo, matando a vítima completamente carbonizada. Triste, muito triste mesmo, mais esse relato de violência aqui na nossa região.